Você sabe o que é a doença de Parkinson? Você sabe como se diagnostica e se trata essa condição? Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Parkinson, que visa garantir as melhores práticas para o diagnóstico, tratamento e observação dos pacientes. Os protocolos do SUS são elaborados de acordo com protocolos e recomendações internacionais e baseados nas melhores evidências científicas. A doença de Parkinson decorre da morte de neurônios produtores de dopamina na área do cérebro conhecida como substância nigra. Por ser uma condição crônica e degenerativa, os pacientes podem evoluir ao longo dos anos. São observados alguns sintomas nos movimentos, além de distúrbios da fala e do sono. Sintomas psicológicos e psiquiátricos também podem ocorrer. A doença, na grande maioria dos casos, surge por volta dos 60 anos de idade e sua prevalência aumenta a partir dos 70 anos. Ela afeta cerca de 1% da população mundial e estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema só no Brasil. É 2 vezes mais predominante em homens do que em mulheres. O diagnóstico da doença de Parkinson varia de pessoa para pessoa e é feito a partir do monitoramento da evolução dos sintomas no paciente. No SUS, ele é baseado em instrumentos e critérios do Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido. Com base nesses critérios, o paciente terá o diagnóstico da doença de Parkinson confirmado se apresentar bradicinesia somada à rigidez muscular ou tremor em repouso. Além disso, o paciente precisa ter pelo menos 3 critérios de suporte, como início unilateral, doença progressiva, evolução clínica de 10 anos ou mais, dentre outros. Após o diagnóstico, o paciente é encaminhado ao tratamento, visando a redução da progressão da doença e o controle sintomático. A terapia da doença de Parkinson deve considerar fatores como estágio da doença, sintomas presentes, idade do paciente e a ocorrência de eventos adversos. Em pacientes na fase inicial da doença de Parkinson, com sintomas leves e sem prejuízo funcional, pode-se usar os medicamentos selegilina e amantadina. Para pacientes mais jovens e sem disfunção cognitiva, nos quais o tremor é a manifestação predominante, podem ser usados anticolinérgicos. Quando os sintomas produzem graus de incapacidade, é necessário o tratamento dopaminérgico. Nesses casos, para pacientes mais jovens, é recomendado que se inicie o tratamento com os agonistas dopaminérgicos. Se os sintomas não forem bem controlados, é adicionada a levodopa. Já para pacientes mais idosos com comorbidades ou prejuízo cognitivo, é vantajoso iniciar com a levodopa. Nas fases mais avançadas da doença de Parkinson, a levodopa é o medicamento mais eficaz. No entanto, nesse estágio também são necessários outros antiparkinsonianos, como a bromocriptina, o pramipexol, o ropinirol, a entacapona e a tolcapona. Por apresentar risco de hepatotoxicidade, a tolcapona deve ser restrita aos pacientes que não conseguiram ter controle com outros medicamentos. Após algum tempo do uso da levodopa, complicações motoras são comuns. Para o controle de movimentos musculares involuntários induzidos pela levodopa, recomenda-se reduzir sua dose e associar a um agonista dopaminérgico, tolcapona, entacapona ou arrazagilina. Outra opção é o uso da amantadina. À medida que a doença de Parkinson avança, sintomas psicóticos como alucinações e delírios são frequentes. Nesses casos, medicamentos anticolinérgicos, a amantadina, agonistas dopaminérgicos, a tolcapona e a entacapona devem ser retirados ou ter as doses reduzidas. Caso os sintomas forem persistentes ou se agravarem, são introduzidos ao tratamento medicamentos antipsicóticos. O medicamento com evidência de maior eficácia para o controle dos sintomas psicóticos na doença de Parkinson é a clozapina. Além do tratamento medicamentoso, existe o cirúrgico, que é feito com pacientes elegíveis que não tiveram boa resposta aos fármacos citados. O procedimento consiste no implante de estimulador cerebral profundo em áreas específicas do cérebro. É importante ressaltar que a cirurgia, assim como os medicamentos, não curam o Parkinson, mas ajudam o paciente a ter um melhor controle de seus movimentos e uma melhor qualidade de vida. Os medicamentos à base de levodopa e o biperideno
fazem parte do componente básico da assistência farmacêutica, sendo dispensados mediante a apresentação de receita médica nas farmácias públicas municipais e unidades básicas de saúde. Todos os outros indicados para o tratamento da doença de Parkinson fazem parte do componente especializado da assistência farmacêutica no SUS, sendo fornecidos nas farmácias regionais e estaduais. Para ter acesso aos medicamentos do componente, o paciente necessita do laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, receita médica, relatório médico e formulário específico. No futuro, as opções para o tratamento da doença de Parkinson poderão ser ampliadas. Novos medicamentos que atuam nos receptores da dopamina estão em desenvolvimento e teste, como é o caso do Tavapadon. Se quiser saber mais sobre a doença, o diagnóstico e a terapia, acesse o PCDT da doença de Parkinson no site da Conitec. Link na descrição.